Você já conhecia a Ayn... É assim que fala Ayn Rand? A Ayn Rand? É. Eu sou professor universitário, sou professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. E a minha cátedra é de filosofia antiga. Esses caras que morreram há muito tempo. Ah, mas você vai ter que explicar o que é cátedra. Assim, eu sou Pode deixar titular... que eu tô aqui com vocês, deixa comigo. Eu sou titular de filosofia antiga. Quando você faz um concurso, você faz para uma área específica. Então, eu sou professor de filosofia antiga, fundamentalmente. Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, esses caras. E esses caras sempre defenderam teses que reverberaram contemporaneamente. E muito fortemente em Rand, que eu vim a conhecer há uns 5, 6 anos, sei lá, aproximadamente. Ou seja, é uma coisa razoavelmente recente também. Sim. E a partir de então me apaixonei completamente, porque eu vi em Rand muito do que eu estudava na filosofia antiga. E um dos meus propósitos como professor é exatamente tentar fazer com que ideias muito complexas se tornem mais palatáveis, cheguem às pessoas. É um propósito que eu assumi já dentro da universidade, porque o que eu vejo é muita gente, vamos dizer, falando coisas difíceis para 2, 3, sendo bem pagos para fazer isso, e a coisa não repercute, não anda. E um dia eu acordei dentro de uma disciplina, falei, quer saber? Vamos começar a produzir livros, reflexões para as pessoas não especialistas. Para as pessoas que podem gostar disso, mas que não necessariamente vão ficar fazendo um doutorado na área. E foi daí que surgiu a coleção, surgiu toda essa produção. Quando fala em filosofia, na verdade, as pessoas têm duas visões. Ou a pessoa que fala sobre filosofia é um intelectual chatão, inacessível, ou é fumado. Você entendeu? Então, na assim, maior parte das vezes elas têm razão. Elas têm razão. Que é aquela galera não é fumada, que não toma banho, que fica ligada nos troços abstratos. E não é nada disso. Mas para que uma pessoa que não tem nenhum contato com filosofia se depare com filosofia e consiga tirar de lá esse suco que não é isso, sem um canal, uma ponte, é difícil. Cara, é porque filosofia é uma coisa da praça pública. Filosofia nasceu na praça pública. Filosofia é uma coisa nossa, é o resultado das nossas angústias, dos nossos problemas, das coisas que dizem respeito a nós todos, de maneira indiferente. Então, por exemplo, o que é a morte? Depois da morte vem o quê? Grande questionamento. Pode ser de onde nós respondido. viemos? Houve algum momento na história em que não havia nada e de repente passou a ter alguma coisa? Estamos sozinhos? O que é ser feliz? Isso tudo é filosofia. Essas grandes questões, elas são suas, são minhas. A gente pode até fingir que não, mas são. Todo dia a gente acorda de manhã querendo uma coisa, provavelmente ser feliz. A gente está aqui hoje pensando nisso. É um momento de felicidade, a gente está aqui e tudo. Eu trabalho porque eu quero um resultado, quero como resultado ser feliz. Mas o que é ser feliz? É dinheiro? É família? É saúde? Então essas reflexões, elas têm a natureza filosófica. E para isso não precisa ser um grande especialista, um grande estudioso, não precisa estudar grego clássico para discutir essas coisas. É que existe uma ala da academia que é muito purista e que não quer conversar com os outros. Eu acho isso podre. Tem uma galera aí, né, que usa o conhecimento para se achar melhor do que os outros, ao invés de se preocupar em disseminar ele. Para se afastar mais do que para É uma coisa de pompa, assim, né? Inclusive, achei muito legal uma coisa que você falou, que a criança, ela já nasce naturalmente filósofa, né? Exato. Eu me lembro que eu fiz mestrado na Unicamp e eu estava indo embora, assim, de um dia pesado de pesquisa, quando lá tem uma espécie de... Tinha, pelo menos, uma espécie de creche que ficam lá as cuidadoras e os bebês, os filhos dos servidores da universidade. E eu me lembro que tinha acabado de chover, estava pingando um pouco de água assim do telhado, e tinha um menininho, 2, 3 anos, no colo de uma cuidadora, olhando a água cair. Mas ele estava em êxtase, em êxtase. Nós somos seres curiosos por natureza. Nós somos seres que nos espantamos por natureza. Aliás, Aristóteles fala que a filosofia surge do espanto, da admiração. Um dos grandes problemas do nosso tempo é exatamente o fato de não termos mais tempo para nos espantarmos. A gente olha para as coisas e fala, foda-se, está tudo bem, é isso mesmo, toca a vida. E a filosofia é um momento de parar um pouco e refletir um pouco sobre as coisas com um pouco mais de cuidado.
E daí, quando você faz isso, reflete com um pouco mais de cuidado, você começa a separar aquilo que é imediato, aquilo que parece ser alguma coisa, daquilo que ela é de fato. Então, o filósofo, o estudioso da filosofia, ele tem que frear um pouco, tirar um pouco o véu da aparência para entender o que está por trás do negócio. Esse é o papel da filosofia, nada mais do que isso. Porque a gente vai perdendo a capacidade de se encantar com as coisas, parece, né? Exato. Fica, que nem você falou da criança que ficou lá espantada. Pra gente é banal, então a gente já não presta mais atenção nisso. E a Lara falou algo muito interessante no arquivo também, que é a importância do silêncio, né? Que a gente não tá mais praticando o ficar em silêncio. Não, e o silêncio hoje eu também... respondi, ele também chama esses questionamentos. Hoje eu respondi uma pergunta sobre isso no meu Instagram, que a pessoa perguntou se eu, quando tomo banho, ouço música. E eu respondi que não, que geralmente eu paro para ouvir música e não gosto de música como plano de fundo para outra atividade. A música, assim como mesmo colocar uma palestra ou colocar um vídeo, ou seja o que for, como plano de fundo de uma atividade, tira a tua total atenção daquela atividade. E isso leva embora o tédio. E o tédio daquela atividade, para mim, é extremamente importante, porque aquela angústia, aquele tédio, me chama as questões daquilo que eu estou fazendo. E isso pode parecer uma coisa muito longe da nossa realidade, muito louca, muito, o que é isso? Mas isso é o que levou a todos nós para uma realidade em que hoje a gente ouve, eu inclusa, tudo no 2x. Nossa. A gente não consegue mais assistir uma coisa até o final. E isso a gente vê nas crianças que hoje usam tecnologia. Eu convivo com crianças que usam tecnologia. Eles não conseguem ver um videozinho até o final. Eles vêm um pouquinho, trocam. Vêm um pouquinho, trocam. E nós estamos fazendo essa mesma coisa. A gente começa a tomar banho e a gente fala, não, aqui não, isso que eu tô fazendo não tá o bastante. Então põe uma música. E aí a gente tá tomando banho com a música, a gente fala, não, essa música não, põe uma outra. Aí não, música não. E você tinha que só parar para tomar banho e lidar com o tédio, com a angústia de tomar banho. E terminou isso, você vai fazer uma outra atividade, uma outra. E pra mim, e aí de repente o Denis pode até discordar, mas pra mim é justamente esse o motivo de nós estarmos tão distantes de assuntos como esse. Sim. Porque a gente não consegue nem conceber que existe algo desconfortável, importante, que a gente está acostumado a remediar todo e qualquer desconforto. Exatamente. Cara, isso é muito verdadeiro. Eu recebo muita mensagem em inbox assim, Denis, se eu ler esse texto aqui, eu vou deixar de acreditar nas coisas que eu acredito, e eu tenho muito medo disso. Nossa, que apego, né? Não, mas não é, quer dizer... E o próprio medo é estranho. É estranho porque, na verdade, as pessoas não estão dispostas a experimentar o desconforto. Elas se abraçam, e tem até estudos em... Olha só, o negócio é pesado. Morfologia cerebral, que dizem assim, quando uma pessoa se agarra a uma certa opinião, a uma certa posição, aquilo começa a conformar o cérebro em termos morfológicos, Lara, é surreal, ou seja... É um músculo, não é isso? Quando você faz muito um movimento, ele começa a tomar uma forma. Com o cérebro não é diferente. Por isso que é tão difícil mudar a opinião de gente já numa certa idade, depois de um certo percurso. E por isso que tanta gente que gosta de dominar os outros está de olho no ensino médio, no ensino básico. Porque você pega lá o moleque como uma massa amorfa e fala assim, vem cá, deixa que eu toco, deixa que eu cuido. Porque depois de um certo momento fica muito mais difícil experimentar o desconforto, sair da clausura gostosinha, quentinha, de uma opinião já cultivada. E a filosofia, ela faz o contrário disso. Ela quebra, ela machuca, ela rasga. Então fazer filosofia para se sentir confortável é um erro. Porque ela vai fazer o exato oposto. Ela vai pegar suas opiniões, suas convicções e chacoalhar. Maravilhoso. Maravilhoso. E fora que você fica realmente muito bem falado nas turmas, viu? Ah, é? Como assim? Fica. Às vezes fica como chatão. Às vezes fica. Mas aí o segredo é chegar tatuado. Entendeu? Porque quando eu encontrei o Denis, foi isso. Eu cheguei e vi ele tatuado e falei, não, ele é da turma. Tá tranquilo. É verdade. As pessoas, elas evitam falar de coisas banais com você por achar que assim, eu não vou falar disso aqui, ele vai achar que é idiota, sei lá. Sim. E você, o que tem de banal na sua vida, assim, que você poderia dizer assim, sei lá, eu escuto funk. Menos a Thalita, que assim que viu, filmou ele falando, eu tô sem calcinha. Thalita não teve esse medo. Vídeo que obviamente isso, nós vamos apagar. Não vejo acontecendo. Já foi, já tá no ar.
Mas tá guardado. Me passa esse O vídeo. Instagram não deixou? Ai, eu não acredito. Você precisa de um arquivo. Tá na hora de você fazer o Eu teu. não acredito, Thalita, que você perdeu isso. Adorei saber. É o conluio dele. Ele trabalha em Brasília, ele tem gente lá que faz essas coisas. Certeza. Claro, já avisei. Qualquer coisa apaga. Mas eu tem achei muito que eu ia disso, ter um né? novo modelo aqui pra fazer propaganda do câmera privê. Imagina, a câmera privê ia me amar pro resto da vida. Eu tenho tamanho, mas eu não tenho mais idade. Já tá tudo meio descambando aqui, não vai ter mais jeito. Eu tive esse medo quando eu fui encontrar o Denis. Ah, é? Mas você sabe que rola muito isso. As Você, pessoas às vezes. Lara! Não, vê. Você, a Lara teve esse medo, nós meros mortais. Não, acho. A Lara, que é uma potência da natureza, imagina. Mas acontece isso, das pessoas imaginarem assim, pô, pra conversar com esse cara, Tem que ser eu vou ter PhD. que tomar muito iogurte, eu vou ter que me preparar muito e tal. Mas não, eu sou o rei do meme, adoro bobagem. Mesmo porque só rir de alguma coisa quem entende. Então, rir de filosofia é fazer filosofia. E tem coisas bem engraçadas em filosofia. Ah, é? Tem. Filósofo é um bicho meio engraçado, né? A própria existência do filósofo é uma coisa meio estranha. Um cara que escapa muito de uma visão comum nossa do dia a dia. Por isso eles são tão legais. Pelo menos a maioria, né? Mas quando você pega o mundo antigo, esses caras chapavam. Sim. Chapavam, assim. definitivamente. Tem o famoso simpósio, que os caras pegavam o simposiarca, que era o sujeito que conduzia o simpósio, o dono da casa, perguntava para os convidados, assim, ó, hoje nós vamos chapar ou vamos conversar? Então, se hoje nós vamos chapar, não vai água no vinho. A gente não mistura água no vinho. Então, vai ser o vinho no puro. Mas se a gente vai conversar, mete água no vinho. Então, é isso, é do dia a dia. Você pega as comédias antigas, é cada palavrão maravilhoso. Você pega o seu repertório de palavrões, assim, tudo do mundo antigo. Assim, um negócio Ah, eu maravilhoso. quero. Tem um livro que... Maravilhoso. Pra, né, atualizar Leiam, meu por repertório exemplo, de- Aristófanes. Tem um cara chamado Aristófanes. Não sei se você já leu Aristófanes. Não. Você vai gostar. Aristófanes é um comediógrafo do mundo antigo, um dos mais geniais. Inclusive, Platão reconhece a inteligência dele, que é um negócio maravilhoso. Um palavrão, uma palavra. Um palavrão, uma palavra. Assim. Ai, a gente acha que é só hoje em dia que Não, a gente, né, um palavrão fala... bem falado é filosófico, né? Ai, gente, adorei. Vou pegar essa frase pra mim. Claro. Quando a minha mãe vier... Emeline falando palavrão. Não. Um palavrão bem falado é filosófico. Claro, claro. A palavra é o universo do erro. Na filosofia, a palavra é o universo do erro. Por isso que é tão difícil. Por exemplo, como é que você descreve o amor? É uma merda. É uma merda? Não tô dizendo que o amor seja uma merda. Eu entendi Tô falando assim. que... E olha, Não. Eu tento a concordar, não queria dizer. Eu Tendo a concordar. Não foi isso que eu quis dizer, não. Ficou estranho. Ficou estranho. Então, Palavras depois que saíram da editem sua aí. Amor é um negócio fantástico. Mas é uma merda definir. Como é que você define em palavras a amizade? Então a palavra é um negócio que você tá sempre tateando, né? Por isso que quando a Lara fala assim, ah, que legal, ele é didático, ele explica, eu fico super feliz, porque é um bom uso da palavra quer dizer, em prol de uma mensagem específica, o que nem sempre é fácil. E é justamente a dificuldade de usar a palavra e a linguagem que faz com que a maioria das pessoas não se entenda. Não é? Não é? Sim. Porque muitas vezes, mesmo a gente conversando aqui, às vezes a gente está falando a mesma coisa e você está falando de uma forma e eu de outra e a gente não se encontra na linguagem, mas a gente está indo para o mesmo lugar tentando falar a mesma coisa em relacionamentos, no tal do amor que é uma merda. Isso também acontece pra caramba. Nossa, Você muito. acha que se a gente tivesse um pouco mais de conteúdo filosófico, isso seria mais fácil de Eu resolver? acho porque você aumenta o seu repertório. Aumenta o repertório. Aumenta o repertório intelectual. Intelecto é ferramenta. Isso aqui, esses livros, eles só fazem sentido porque eles estão te oferecendo mais ferramentas. Assim como você tem uma caixa de ferramentas em casa. Vai. Então, quando você pega um bom livro para ler, o que você faz é colocar mais ferramentas nessa caixa. Então, não é um fim em si. Isso aqui não é um fim em si. É um meio para chegar em outras coisas. Para fazer boas amizades. A Lara escreveu uma parte comigo, a parte final desse livro, A Farmácia de Ayn Rand. E, Muito assim, chique, lá muito pelas tantas, quando a gente teve uma primeira conversa, ela tinha uma posição sobre Deus. E lá pelas tantas, a Lara tem isso, e é uma nota de pessoas inteligentes, ela muda de posições Com diante... muita facilidade, diante de novas evidências. Diante de novas evidências, eu mudo as posições. Ninguém deve celebrar a própria ignorância. Diante de novas evidências, você muda.
E lá pelas tantas eu falei, Lara, eu vou publicar. Ela disse, mas eu mudei uma posição aí, Denis, eu tô te mandando uma nota para acrescentar. Maravilhoso. Ou seja, você vai moldando um modo de ver. Isso só foi possível, porque não foi como se, na vez que a gente conversou, e eu tivesse aquela posição, ela estivesse ali, e depois de um tempo ela sozinha mudou. Ela só mudou porque, ao longo do próximo tempo, eu fui consumindo mais conteúdo, fui consumindo mais referências, mais repertório, e aí, então, a coisa mudou. E aí, a gente pensa que é uma grande citação de um grande filósofo, mas, na verdade, a gente aprendeu no Chaves que cabe aos sábios mudar de opinião. Você lembra disso? Cabe aos sábios mudar de opinião. E essa coisa do mudar de opinião, para mim, ela requer 2 pontos importantes. O primeiro é a referência, o repertório. Então, se você não consome coisas diferentes, coisas além da tua alçada, não vai acontecer. E a segunda é aquela tranquilidade de expor o próprio eu, de expor o seu eu, a dizer, não está fechado. Não está comprometido, não está... E isso é muito ruim, porque a maioria das pessoas protege tanto o próprio eu, protege tanto a própria identidade, protege tanto que qualquer coisa que possa expor essa própria identidade a uma ferida, ela diz, não, isso eu não quero. E, na verdade, penso que quanto mais seguro você é, mais tranquilo você fica de poder expor isso e falar, não, tô aberta, tá errada, tô aberta a trocar, tô aberta... E isso torna, para mim, as pessoas um pouco mais maleáveis, mais fáceis de lidar. É muito difícil lidar com uma pessoa turrona. É muito difícil de lidar com uma pessoa fechada. E nem precisa ir muito longe. Lá em casa é uma coisa que a gente conversa sobre isso, porque o neto é mais fechado nas ideias. Então, às vezes, a gente senta lá no final da tarde, agora eu tô obrigando ele a fumar charuto. Você tem que ver, tadinho. Eu adoro. Então, a gente já vai lá pra casa outro fumar dia aí, negoção. Então, pai, tal, tem umas coisas pra te recomendar. E aí a gente senta lá, daí eu falo pra ele, amor, agora é hora de cuspir ideia. Vamos cuspir ideia. E aí a gente começa a cuspir ideia. Se eu toco no assunto Deus, em algum momento, para ele é desconfortável. Sim. Por quê? Veja, se alguém toca no assunto ateísmo, para mim não é desconfortável. Porque eu tô bem aberta a querer ouvir referências sobre isso. Então, a gente tem um amigo, o Henrique, que por sinal você tem que conhecer, o Henrique é fantástico. E o Henrique é muito crente em Deus. E eu gosto demais o artista dos vídeos da música. Ele é sensacional. E ele tem uma base mais judaica, ele é muito legal. O Henrique, eu sei quem é, lembrei agora. Ele é sensacional, ele e a Esté são sensacionais. Quando ele começa a falar da visão dele, eu fico atônita, eu quero ouvir, quero pegar, porque eu tô bem tranquila. Agora, para uma pessoa como o Neto, que já tem um pouco mais de vontade de proteger a sua própria verdade, né? Aquela coisa de falar, cara, não sei, não tô pronto para combater dentro de mim algo que toque o que eu acredito. Mas até que ponto isso é uma coisa... Porque por um lado é bom também, né? A pessoa assumir que ela, não, estou me protegendo, não quero falar sobre... Assumir isso é o primeiro passo. E aí, para ultrapassar esse limite e não confundir com comodidade... Não, estou cômodo aqui. E aí ela fica para sempre nisso. Não, estou cômodo nisso, aqui vou ficar. Mas será que ela não poderia dar um passinho além? Eu costumo respeitar muito os limites das pessoas. Ou seja... Não tentar convencer ninguém de coisa alguma. Acho que é o Saramago que disse uma vez que tentar convencer o outro é uma violência. É uma tentativa de colonização do outro. Eu detesto isso. Gosto muito do trabalho que a Lara faz, porque ela diz assim, isso aqui... Agora você faz o que você quiser. Sim, sim. Platão tem um negócio que é genial, que ele diz... o professor, o bom professor... E aí você pode interpretar isso na vida como um todo. Ele nunca substitui o aluno. O bom professor, ele baliza. Você olha, moçada, mais ou menos isso aqui. Agora, eu não posso fazer o percurso por você. Esse percurso você tem que fazer. Então, quer dizer, há pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade em reconhecer essa condição que eu considero tipicamente humana. Eu tive um professor na Itália que falava assim, que o homem ele é filósofo por natureza porque ele é homo viator. Ele é um homem viajante. Nós não temos um destino específico. E nessa viagem a gente está aprendendo o tempo todo. Alguns vão se fechar... Ou seja, você está daqui para o aeroporto, você fecha o carro, liga o som e fala, não quero ser afetado por nada que está lá fora. Você está perdendo muita coisa. Porque muita coisa que está lá fora pode modular o seu jeito de ser. A sua visão de mundo, ampliar. Não importa o destino, importa a viagem. A filosofia é a celebração da ignorância do indivíduo.
Eu só faço filosofia porque eu reconheço que eu não sei tudo. Já o sujeito que imagina ter as respostas, ele vai procurar o quê? Não vai procurar nada. Já sei. Por isso que o Sócrates, né? Alguém chegou nele e disse, você é o mais sábio de todos os homens. Ele fala, caralho, mas eu sou o único que reconhece que não sabe nada. Por isso você é o mais sábio. Porque você reconhece que nada sabe. Ninguém sabe muita coisa. A gente está sempre viajando, sempre procurando, sempre buscando. Aqueles que evitam a busca, tudo bem, é uma opção. Mas abrem mão de uma condição tipicamente humana. O que não é pouco.